Pois é, Beto, é um assunto que não tem como a gente vive isso, né? Pelo menos nesse período que eu falei que moro aqui em Limeira, eu acompanhei essa, digamos assim, transição de que Limeira é representada. Por exemplo, agora no último dia 8, o que me trouxe o assunto em pauta é que agora no último dia 8 foi dia do citricultor. E Limeira já perdeu o padrão, pelo menos a fama de ser a cidade da laranja, e virou a cidade do folhado, ou até a capital do folhado, diriam alguns, né? E lembrar, vale a pena lembrar que isso foi implantado por portugueses, Beto, já na década de 20, e do ano de 1800, não estamos falando de 1900, não, é bem antes disso, né? Aí foi passando muito tempo, inicialmente eles utilizaram para a implantação da laranja aqui em Limeira de forma experimental, as primeiras mudas de laranja plantadas em solo limeirense, já na década de 20, no final da década de 20, de 1820, foi a laranja de espécie Bahia. Eu pesquisei a respeito disso. A Bahia, para quem não sabe, é aquela laranja, você já deve ter dado, verificado alguma nas gôndolas dos mercados. Ela tem, numa das partes dela, na parte de baixo, não no caule, é uma espécie de umbigo. Ela tem é a característica principal dela. Essa é a laranja Bahia, que foi a pioneira a ser cultivada aqui em Limeira, e foi passando o tempo. Nós tivemos com a Limeira como polo exportador e até muito grande, com muito sucesso, diga-se de passagem. As indústrias prosperaram nesse sentido e, infelizmente, à custa de tudo isso, assim como enfrentou o pessoal da Bahia com o cacau, nós tivemos muitas doenças também. E, claro, a cidade que sempre tem muitos empreendedores, todas têm, mas Limeira é um berço muito forte do empreendedorismo. Aí apareceram já ainda em meados da década de 80, os expoentes do folheado. E isso aí foi expandindo. Eu lembro que naquela época, de 1980 e alguma coisa assim, a gente tinha algumas empresas que estavam se instalando, estavam já eram esse setor crescendo, e nós tínhamos os funcionários deles. Esses funcionários, com a metodologia, com o conhecimento da metodologia, acabaram virando futuros empresários, e outras camadas surgiram, e aí nós temos hoje esse potencial grande que é a Limeira. É tão grande, Beto, que eu lembro que anos atrás a série que tem na Rede Globo, Profissão Repórter, com o Caco Barcelos, eles fizeram um dos temas do programa era os caminhos do ouro, mostrando desde a exploração do ouro até o destino final. E imagina onde era o destino final: as fábricas de folhados de Limeira. Limeira abastece quase que a totalidade do ouro produzido pelo Brasil, ou produzido nas explorações que tem, vem parar aqui em Limeira para abastecer esse mercado mundial, que é o de folhados em Limeira. É uma pena que o setor citrícola, né, não estejam assim equiparado. E hoje Limeira sim mais conhecida nacionalmente e até internacionalmente pelo folhado. É uma breve história, e eu gostaria que você também comentasse, já que você também desde que você passou a se entender, né, acredito que você também já tem vivido isso. Nós tivemos algumas mudanças significativas, né, Assis? Nos anos de 1970 e 1980, houve a transição, né, das indústrias pioneiras que foram filhotes da antiga máquina São Paulo, né? Então as grandes empresas foram montadas aqui em Limeira, indústria de máquinas, né, principalmente, e houve essa transição que chegou até meados da década de 1980, quando várias dessas indústrias ou mudaram de ramo, ou simplesmente fecharam, ou trocaram de mãos. As multinacionais vieram aqui também no setor de autopeças, principalmente.